Olá, amigos do Canal 10. Hoje, no nosso Divã Social, nós vamos receber o professor doutor Rogério Quintela, da Universidade Federal Fluminense. Ele é pesquisador e escritor na área de saúde mental e psicanálise e vai dividir um pouco com a gente aqui sobre essa reflexão da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial na atualidade. Não dá para perder. Vem com a gente aqui no Canal 10, Divã Social. Olá, amigos do Canal 10, estamos iniciando o nosso Divã Social dessa quarta-feira, hoje com o nosso amigo Rogério Quintela, professor da Universidade Federal Fluminense, e vamos falar sobre loucura sem avesso e luta antimanicomial. Rogério, obrigado pelo aceite do convite, muito bom estar recebendo você aqui no nosso Divã. Nós temos aqui essas duas maravilhas, né, que é a loucura sem avesso e o Super-Eu Canibal, são duas produções suas, né? Dois livros que você lançou recentemente, e esse a gente traz, inclusive, a temática de hoje, né? A loucura sem avesso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses dois livros, como é que surge a ideia de escrevê-los e o que efetivamente você traz aqui de reflexão nessas duas obras. Esse livro, né, A Loucura Sem Avesso, na verdade, ele é o resultado de uma série de trabalhos de pesquisadores no país, né, que nós agregamos, né, isso é uma organização, isso não é um livro só meu. Né, Você é o organizador, eu sou o né? organizador do livro, né? Então, é a contribuição de vários pesquisadores de diversas regiões do país, como Rio de Janeiro, Paraíba, Alagoas, São Paulo, Minas Gerais, são pesquisadores, né, professores na sua maioria, e nós desenvolvemos esse trabalho com o objetivo de fertilizar novas questões, fertilizar novas discussões, porque a situação atual é grave, né? E nós precisamos realmente nos movimentar, não apenas do ponto de vista clínico, social, mas também do ponto de vista intelectual, né? Então, o avanço da pesquisa, né, a gente defende muito isso, né, o avanço da pesquisa acadêmica, o avanço da produção, porque é a partir da produção e a partir do pensar é que a sociedade realmente avança, né? Então, nesse sentido, é que o livro, né, nós tivemos a alegria, né, de ter como prefaciante o professor Paulo Amarante, né, da Fiocruz, grande referência da saúde mental na atualidade e um grande lutador, né? Nós estamos em torno dessas referências, lutando para manter, né, esse movimento e as produções em torno disso, justamente porque a gente atravessa hoje problemas graves de retrocessos. Todos temos falado muito sobre isso, mas ainda os avanços são, vamos dizer assim, um pouco precários, né? Precisamos ir mais fundo. Aí eu vi aqui no Loucura Sem Avesso que toca-se a questão da saúde mental, da luta antimanicomial e da própria reflexão sobre a loucura, né? Eu queria que você explicasse para a gente e para os nossos telespectadores por que a loucura sem avesso. Fala um pouquinho sobre esse título para a gente. Então, quando a gente fala em luta antimanicomial, né, a gente não está só falando de combater a existência do manicômio. A gente está falando, fundamentalmente, de combater, né, a estigmatização e a segregação em relação à concepção de loucura. Afinal de contas, o que é a loucura? E né, vamos dizer que grande parte da sociedade tem uma concepção, né, de loucura no sentido, vamos dizer assim, segregatório. Ainda é muito estigmatizante. Ainda né? é muito estigmatizante. Por quê? Porque as pessoas têm a concepção de que existe uma saúde pré-estabelecida do ponto de vista mental, né? De que há aqueles que não apresentariam, em hipótese alguma, nenhum tipo de loucura, e há aqueles essencialmente loucos, né? Então, nós temos uma concepção diferente dessa,
né, de que a loucura ela é uma resposta, né, justamente ao fato de que nós não somos constituídos e determinados por coordenadas meramente biológicas, nem temos uma essência sã, não trazemos uma essência da sanidade, né, uma sanidade reificada, né? A loucura ela é uma resposta de qualquer ser humano, seja na neurose, seja na psicose, né? Quer dizer, muitas vezes as pessoas confundem loucura com psicose e muitas vezes isso acaba também ajudando na segregação, né? As neuroses, a gente percebe quantos sujeitos, quantos casos apareceram de neuroses graves em que a loucura aparece de maneira bastante pregnante, né? E também existem, né, quer dizer, o ser humano, na medida em que ele não é predeterminado biologicamente, na medida em que ele responde às variações da vida de uma maneira singular, né, essa singularidade é incerta. Essa singularidade não é predeterminada nem previsível. Então, todos nós somos passíveis de apresentar, seja uma loucura mais grave, seja algumas loucuras do dia a dia. Como Freud mesmo, o professor Freud, o grande pai da psicanálise, já escreve um livro chamado A Psicopatologia da Vida Cotidiana, ali aonde ele desmonta, de certa forma, essa concepção de uma psicopatologia, de uma doença mental, né, reificada, de alguma coisa, de alguma coisa como uma entidade, né, que está presente em alguns sujeitos e não pode estar presente em outros. Né? Loucura sem avessa nesse sentido, de que, né, quer dizer, quando a gente usa, por exemplo, essa figura da banda de Möbius, né, que seria uma topologia que o Lacan e outros pensadores usam justamente para demonstrar que não há avesso, né? Na topologia moebiana não há avesso, nesse sentido não há certo e errado, né? Não há o certo e o avesso, né? Então, é uma certa desconstrução dessa lógica de que as pessoas, né, sãs, né, olhem para as pessoas aparentemente, essencialmente loucas e acabam, com essa concepção, acabam apartando, colocando essas pessoas no campo do erro. Isso é uma herança cartesiana, né? No texto que a gente desenvolve aqui, é justamente a ideia de que, apesar de todos os avanços na saúde mental, na luta antimanicomial, né, não obstante a Lei 10.216 busca uma garantia do deslocamento do modelo de assistência para o campo da loucura, não obstante os avanços, a construção dos CAPs, das RTs, né, dos centros de convivência e todos os outros dispositivos que a gente vê hoje, nós ainda guardamos alguns ranços cartesianos, né, que produzem avesso ainda, produzem avessos. Por exemplo, a gente pode tomar a concepção de técnica e usuário. Hoje, isso existe no campo da saúde mental, né, essa dicotomia, né, e eu penso que ela também deva ser superada. Ela também deve ser superada de alguma forma que a gente precisa construir nessa superação, mas há pelo menos um apontamento aí de uma dicotomia, né, aonde você produza avesso entre o técnico e o usuário. O usuário é aquele que né, ainda vamos dizer assim, mesmo que não haja intenção, mesmo que essa intenção seja, né, não exista, ou seja velada, mas há uma produção do avesso, por exemplo, nesse campo. Professor Rogério, obrigado por estar aqui hoje com a gente, partilhar esse momento importantíssimo. Hoje a gente falou aqui no nosso divã social sobre loucura, luta antimanicomial, saúde mental, psicanálise, mas, sobretudo, falamos sobre construção social, a responsabilidade que a gente tem em lutar, enfrentar essas práticas tão fascistas, manicomiais e de controle que não nos interessam mais. É preciso produzir uma sociedade democrática, liberta e, de uma certa forma, mais humana. Obrigado e até quarta-feira que vem.
Canal 10 com você em qualquer lugar, a todo instante.